alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou também com a reprise das 10 às 11 da noite, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias, aos domingos, às 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e o próprio programa Razões da Fé, que publicamos todas as semanas. E hoje o tema, estando também no clima do sínodo, hoje o tema, a economia de Francisco e Clara, que é algo que o Papa Francisco nos traz. Nós temos como convidados o padre Gilney Fronza, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, tem formação em filosofia e teologia, foi coordenador de pastoral da nossa Diocese e atualmente ele é integrante do Centro de Estudos em Direitos Humanos, presidente da Associação Cultural São João Vianney, do clero diocesano, e também pároco da paróquia São Pio X, em Caxias do Sul. Olá, Padre Gilney, obrigado pela tua presença. Olá, saúdo a todos, obrigado pelo convite, e vamos juntos debater. Também saúdo que vai ser apresentada, Maria Brendali Costa, irmã. Então, temos também a irmã Maria Brendali Costa, mais conhecida como irmã Brenda, da congregação das Irmãs Pastorinhas, que fez a sua profissão religiosa em 1987. Ela tem atuação pastoral em diferentes realidades e desafios missionários, é advogada, mestre em teologia, especialista em aconselhamento pastoral. Olá, irmã Brenda, obrigado pela tua presença. Bom dia, oi, tudo de bom para vocês e para nós aqui da mesa também. Perfeito. Eu começo recordando que nós estamos neste processo do sínodo. Nós vivenciamos o sínodo, a fase local, com a abertura aqui no Santuário de Caravaggio, lá em 2021. Fizemos toda a escuta diocesana, que reuniu mais de 7.000 pessoas, 7.000 respostas, sobre o caminho que já trilhamos juntos enquanto igreja e o que precisamos melhorar. E tudo isso foi compilado, enviado para a CNBB. A CNBB, por sua vez, enviou para o CELAM. O CELAM enviou para Roma, para a Secretaria do Sínodo, que preparou o instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho ele privilegia algo que é muito importante quando falamos de igreja. A catolicidade da igreja, a universalidade da igreja, que é algo que o Papa Francisco busca retomar e fortalecer. Padre Gilney, quem é o Papa Francisco e qual a sua importância para a igreja nesse tempo da história? Acho que esta questão deve ser dividida em três partes. A primeira é que o Papa Francisco é um argentino, Mário Bergoglio, portanto é um latino-americano. É um latino-americano e sabe muito bem das mazelas e da riqueza deste canto do mundo. E sendo assim, é um Papa que extravasa a humanidade, que quer estar junto, que quer fazer as refeições juntos, que se comove, que busca abraçar as pessoas. E é também alguém que veio e conhece toda a problemática da ditadura da Argentina, dos desaparecidos da Argentina. Então, é um homem consciente do seu lugar social. É um homem que brotou de um ambiente vivido por ele, experimentado por ele, amado por ele, e não esquecendo de que ele tem um contato muito bonito com a Igreja do Brasil, porque ele assumiu a Conferência de Aparecida. Ele foi um dos redatores, o relator, enfim, e ele muitas vezes fez referência. Ele tem uma estima especial pela nossa gente, já esteve aqui, e pela Amazônia,
o Sínodo da Amazônia, lembramos. Então, ele é um homem daqui, é um homem conhecedor, é um homem com os pés do lugar social desta nossa América Latina. De outra parte, ele também é herdeiro de uma tradição do Vaticano II. A gente lembra, olha, João 23, a gente lembra Paulo VI, a gente lembra São João Paulo II, Bento XVI, para chegarmos ao Papa Francisco. Eu sou desta geração que viveu essa transformação. E o Papa Francisco vai buscar lá no Concílio Vaticano II as orientações, as diretrizes. É um homem profundamente engajado e comprometido e com a alma assim em comunhão com esta que é a grande novidade que a Igreja apresentou para esse nosso tempo. Uma igreja tão próxima, uma igreja que fala a linguagem do local, uma igreja encarnada, uma igreja de liturgias também que pensam a vivência das pessoas. Enfim, este nosso Papa Francisco, ele tem estas duas situações, o lugar social, herdeiro desta tradição religiosa. Ele mesmo disse, é preciso não esquecer desta tradição, porém viver também o tempo presente. Então, dentro desta que é vamos dizer assim, a concretização, e isso ele buscou muito dentro desse tempo dele, de concretizar as tomadas de decisão, o encaminhamento, a visão da igreja como povo de Deus, e também o Papa Francisco, ele é herdeiro. Lembram quando ele foi eleito, o cardeal Umes disse, não se esqueça dos pobres. E ele assumiu o nome de Francisco. Não é só o nome, ele assumiu a atitude. E, portanto, ele carrega consigo também esta dimensão de olhar a igreja a partir dos pobres. Assim como Francisco de Assis. Os pobres, que são os migrantes, que são os andarilhos, que são, enfim, todos aqueles que mais necessitam neste momento do olhar e que nós vemos uma certa indiferença, especialmente pós-Covid, e também ele assumiu a dimensão da ecologia de Francisco. Basta ver a Laudato Si, a Laudato Deum, todas a encíclica e a exortação que nos falam da questão da ecologia. O pobre e o pobre que é a nossa ecologia, a nossa natureza. Assim como São Francisco nos alertava, nos chamava atenção, falava da ternura, encantado com toda a criação. Então o Papa Francisco, para mim, é esta pessoa, herdeiro de uma tradição, do magistério da Igreja, especialmente do Vaticano II, do lugar social aqui da nossa América Latina, e com a ternura, com o encanto, com a mística de São Francisco de Assis. Perfeito, Padre Journey. Acho que ele faz um recorte bem importante sobre a pessoa de Francisco e o lema dele, e o nome que ele escolhe, né? E aqui a pergunta para a irmã Brenda. Por que o jeito de ser igreja que ele nos traz, né, esse recorte que o Padre Journey fez é bem importante para essa pergunta? Por que o jeito de ser igreja que Francisco traz se contrapõe ao pensamento de muitos? Eu vou me valer de uma reflexão do Vitor Codina, que é teólogo jesuíta, e ele diz que as críticas endereçadas ao Francisco, ao nosso Papa, têm duas dimensões. A dimensão teológica e uma dimensão sociopolítica. A primeira, que é a crítica teológica, é porque na convicção de que Francisco não seja um teólogo, porque vem justamente disso que já foi dito pelo Padre Gilney, de que ele vem do sul do Brasil, do fim do mundo, como o próprio Papa diz.
E essa falta de profissionalismo teológico, que é dita a Francisco, sempre em paralelo a Bento XVI e João Paulo II, que eram mais ortodoxos. Mas Francisco não aspira a cumprir essa tarefa de teólogo. Francisco é um pastor. E o que realmente incomoda os seus críticos é a sua teologia que deriva da vida real. E o Papa Francisco, ele conhece muito bem a realidade do mundo, a realidade do povo. Então ele fala da realidade da injustiça, da pobreza, da destruição da natureza e também do clericalismo eclesial. Então, obviamente, o problema não é que Francisco não seja um teólogo, mas o problema é que a sua teologia seja pastoral. Então, eu diria assim que essa é a primeira crítica. E o que incomoda, de fato, esses críticos ao Francisco, essa igreja, é quando ele diz, quem sou eu para julgar? Aí ele vai a Lampedusa, né, quando circula entre os refugiados e imigrantes, e ele fala que não devemos construir muros contra os refugiados, mas pontes de diálogo e hospitalidade, que a igreja deve se mover e sair de si mesma, que a igreja deve alcançar as periferias do mundo, que os pobres são um lugar teológico, uma fonte de revelação, e que o clericalismo é a lepra da igreja. E depois ele enumera 14 tentações da Cúria Romana. E essa outra crítica, embora toda essa crítica, se sabe que o Papa Francisco é um pastor com cheiro de ovelhas e que a sua mensagem está em perfeita continuidade com a tradição profético-bíblica e com a doutrina social da igreja. A segunda crítica, que é sociopolítica e que tem a ver com a primeira também, porque é uma visão de mundo, e o que incomoda esse povo todo é a clarividência profética de Francisco. E principalmente a sua crítica ao paradigma antropocêntrico e tecnocrático que destrói a natureza, polui o meio ambiente. Quando Francisco diz não à economia que mata, uma economia sem rosto humano, quando ele diz não à globalização da indiferença, quando ele diz não à idolatria do dinheiro. Então eu diria assim que essa oposição, essa crítica é uma oposição ao Concílio Vaticano II e à reforma evangélica da igreja que foi tão desejada por João XXIII. Então essa reforma evangélica a gente acredita que ainda vai demorar. O Papa Francisco acredita que a igreja é discípula, né, de Jesus. E o Papa Francisco contempla sempre a igreja, como igreja ele contempla Jesus pobre, Jesus crucificado, mas Jesus crucificado no corpo de tantas pessoas, principalmente, né, a Mãe Terra, né, que é um corpo vivo, contempla esse Cristo crucificado nos refugiados, naqueles que são vítimas das catástrofes, e principalmente contempla o Cristo crucificado nessas realidades difíceis que nós vivemos hoje. Então essa crítica é o que é o modelo de igreja do Papa Francisco, o seu jeito de ver a partir de uma contemplação de Cristo crucificado e pobre. Agora, ele é um homem de gestos, né? As palavras sempre acompanhadas de gestos. Quem não lembra ele caminhando sozinho naquele momento do início da pandemia e ele fazendo aquela oração ali no pátio do Vaticano, como quem carregando o peso todo das nossas expectativas, das nossas preces. É uma imagem emblemática que fica para todos nós. Portanto, ele é um homem capaz de gestos e de telefonar para pessoas que são simples, uma pessoa muito próxima, então, da dor, do sofrimento pessoal. E então isso tudo que a nós nos encanta, mas possivelmente foi bem citado aqui Lampedusa, todo o discurso dele agora, ele também se reunindo com as dioceses do Mediterrâneo, lembrando que o mar Mediterrâneo, o nostro mare, ele se tornou um cemitério de refugiados, de imigrantes. Então ele faz um apelo muito contundente ao mundo, porém este discurso
ele é um discurso que avança, é um discurso que apela para a humanidade e que, evidentemente, não está de acordo, talvez, com o desejo, o pensamento das nações, especialmente nesse nosso tempo, que fecham as suas fronteiras. Evidentemente que ele vai encontrar oposição, e assim como foi dito dentro da igreja também, porque este é um discurso muito próximo, com gestos, com palavras, com o toque humano, e que possivelmente isso não está dentro daquele paradigma que é o Santo Padre, uma pessoa assim, talvez mais ausente da realidade, com os seus discursos já preparados. Ele desce ao chão da vida, ele vem até uma igreja em saída, né, que vai ao encontro, que enxerga essas realidades, né? Esse é o grande desejo do Papa Francisco, uma igreja que não fica em si mesmada, em si mesma, mas que vai, que sai, que procura, principalmente aqueles que não estão na família. Ele lembra que é preferível ver uma igreja como um hospital de campanha, lembram disso, né? Uhum. Que ele disse, eu quero a igreja que acolha todos. Na homilia da missa de abertura do Sínodo 2021-2024, na madrugada aqui no Brasil do dia 4 de outubro, Francisco se refere assim, que a nossa mãe igreja precisa de purificação. O Sínodo serve para nos recordar isto. A nossa mãe igreja sempre precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados, sempre necessitados de regressar à fonte que é Jesus e de nos colocarmos novamente nos caminhos do Espírito para chegar a todos com o seu Evangelho. Francisco de Assis, num tempo de grandes lutas e divisões entre o poder temporal e o religioso, entre uma igreja institucional e as correntes heréticas, entre cristãos e outros fiéis, não criticou nem atacou ninguém, mas limitou-se a pegar nas armas do Evangelho, ou seja, a humildade e a unidade, a oração e a caridade. Façamos assim também nós. No final da homilia, o Papa Francisco também recordou mais uma vez que o Sínodo não é uma reunião política, mas uma convocação no Espírito. Não é um parlamento polarizado, mas um lugar de graça e comunhão. E convidou a todos a se abrirem e invocarem o protagonista do Sínodo, o Espírito Santo, e com ele caminhar com confiança e alegria. Eu acho que essa parte da homilia de Francisco na abertura do Sínodo nos deixa um grande legado, né, Padre Gilney? O Dom Helder Pessoa Câmara, de quem a gente tem um encanto também pela sua pessoa como um pastor, ele dizia, a igreja, para ser sempre a mesma, ela precisa mudar sempre. Para ser a igreja de hoje, ela precisa estar sempre em mudança, porque ela é, assim como a vida ela é dinâmica, assim como a fé é dinâmica, assim como o sopro do Espírito Santo é dinâmico. Então a igreja tem que mudar. Mas lembrar que a gente mantém aquelas que são as principais, o norte principal, que vem ali carregado pelo Vaticano II, dizendo que a nossa igreja é a igreja do povo de Deus a caminho. A igreja que caminha. Portanto, uma igreja que está construindo uma nova humanidade. Graça é começar bem, graça maior é continuar, mas graça das graças é nunca desistir. E é este caminho que o Papa Francisco escolhe para nós como igreja, e diria, para fechar, para mim, a definição do Papa Francisco hoje é um homem de processos. Ele inicia processos. Ele agora iniciou o processo com relação à educação, ele iniciou o processo com relação à economia de Francisco, ele inicia o processo da reforma da Cúria, ele inicia processos. Não vai resolver tudo, não vai encaminhar tudo, mas é um homem que fala do processo, assim como é a vida. Nós estamos num processo, o já e o ainda não. Perfeito, e assim a gente vai concluindo
o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nosso tema de hoje é a economia de Francisco e Clara, e como convidados nós temos o padre Gilney Fronza e a irmã Brenda Costa. Irmã, o que é a economia de Francisco e Clara e quais são os seus objetivos claros? Então, enganchando na conclusão da resposta anterior que o padre Gilney colocava, o Papa Francisco tem como carro-chefe esses 3 blocos, né? A questão da educação, que ele fala do Pacto Educativo Global, a ecologia integral, e daí temos a Laudato Si, e essa questão da economia, que ele, no dia 1º de maio de 2019, ele convocou os jovens economistas e empresários que estudam e praticam uma economia alternativa para fazer pensar uma economia que faz viver e não mata, uma economia que inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza. E o grande objetivo dessa convocação é elaborar um pacto para mudar a economia atual e dar uma alma à economia de amanhã. Aí depois veio a pandemia, né, ali no início de 2019, 2020, que impediu o presencial, que era o encontro que ia ter em Assis. Mas os trabalhos remotos continuaram. E o Papa Francisco diz a esses jovens que nossa geração deixou muitas riquezas como legado, mas essa geração que está aqui não conseguiu cuidar do planeta. E não estamos também cuidando da paz. E indica o bem viver como uma perspectiva mística de cuidado e relação com a terra. E ele diz também, a terra está queimando hoje e é hoje que temos que mudar em todos os níveis. E não basta uma maquiagem, é preciso questionar o modelo de desenvolvimento. E o Papa diz, porque se falamos de transição ecológica, os recursos naturais e a terra, as medidas que adotarmos serão sempre insuficientes ou doentes na raiz. Então, o Papa Francisco faz essa convocação que é para mudar a economia, mas interligada com a questão ambiental e também com a questão educativa, porque é uma questão social, né? E ele diz também isso, nós homens, nos últimos 2 séculos, crescemos às custas da terra, ela pagou a conta. Muitas vezes a saqueamos para aumentar o nosso bem-estar e nem mesmo o bem-estar de todos, mas de um pequeno grupo. Mas enquanto o nosso sistema produzir descartes e nós operarmos de acordo com esse sistema, seremos cúmplices de uma economia que mata. Então a grande convocação do Papa para esses jovens economistas é olhar para essa economia que está aí, esse sistema econômico que ele chama de capitalista, que gera um monte de pessoas que são descartadas. Então, como realmar essa economia que está aí com propostas alternativas? E a grande questão que ele faz é por que as pessoas sofrem por causa do sistema econômico dominante? O que temos a ver com as desigualdades que se espalham por aí? E ele pede que nessa travessia do olhar à realidade econômica ao achar alternativas, se faça essa travessia alimentando a razão que analisa, constata e articula com os saberes do coração. Então ele não quer uma economia que seja racional, também ele não quer só projetos que encham papéis, mas ele quer que os jovens economistas, empresários, grandes pensadores nessa área consigam sair da razão para uma ação, mas uma ação que nasça de um sentimento do coração. Então ele diz, já existem muitas alternativas, milhares de pessoas, grupos já fazem, nos pequenos grupos, ações concretas e alternativas a essa economia. Temos
o desemprego que cada vez aumenta mais, temos a desigualdade que cada vez aumenta mais, mas temos empresários, temos economistas que podem ajudar a pensar alternativas para essa realidade. E é isso que ele faz, por isso que ele faz essa convocação. Que esses pensadores ajudem a refletir como encontrar saídas que, de fato, ajudem a incluir essas pessoas que estão fora desse processo, que são, de fato, descartados, né? Que são descartados. Então, o grande objetivo desse pacto é criar alternativas de solidariedade. Então, solidariedade é a primeira questão, né? Principalmente tendo como exemplo Clara e Francisco, que vieram de famílias abastadas, mas conseguiram propor lá nos conventos que eles viviam e na realidade que eles viviam, propostas econômicas humanizadas e realmadas, né? Então, ele propõe também a busca da coerência entre a espiritualidade e a luta pela paz com justiça. Que essa economia também gere paz, porque não só desigualdades podem ser geradas por uma economia. Porque quando a economia é competitiva, ela gera guerra. Aí vem as práticas cooperativas e solidárias, a questão da biodiversidade, e a grande questão que é o cerne disso é que todos estamos interligados, todos estamos interconectados, nós dependemos uns dos outros. Aquilo que acontece no local atinge o global, aquilo que acontece no global atinge o local. E nós somos uma grande família humana, e se somos uma grande família humana, somos irmãos, e se somos irmãos, filhos do mesmo pai, nós temos que nos preocupar com todos, principalmente aqueles que estão à margem, que estão descartados. Então, essa economia de Francisco veio, de fato, para, primeiro, conhecer o que já existe, né? E depois propor valores da paz, da compaixão, da empatia, da não violência, que são valores do cristianismo, né? E ele fala também da política da amizade, que é a matriz da paz, né? E encontrar modos de fazer a economia coerente com essas virtudes de Clara e Francisco. Francisco, que foi convocado a cuidar da casa, né, quando ele era jovem, cuidar da casa, hoje também nós somos convocados a olhar para a nossa irmã terra e dizer, temos que cuidar sim, porque talvez não tenhamos outras gerações futuramente, mas precisamos que todos possam comer, que todos possam ter um trabalho, que todos possam ter direito a uma vida em comunidade. O Papa Francisco ressalta que essa proposta da economia de Francisco deve ser enraizada na comunidade, uma economia do suficiente em termos materiais, rejeitando a ideologia do crescimento econômico ilimitado. E quando ele fala em realmar a economia, que é o grande desejo desse pacto, então essa percepção do sagrado, da amorização das relações. Como que se dá a relação de produção, como que se dá as relações de trabalho, são relações de fato de participação, de entreajuda, de ter o suficiente para todos, ou são relação de dominação? É para iniciar processos, valorizando o que existe e começando aquilo que não existe. Perfeito. Eu acho que o que a irmã também traz, né, de uma economia de paz, né, da questão da paz, nos leva a outra pergunta, sendo um tema, né, da doutrina social da Igreja, a própria paz, a construção da paz. Padre Gilney, qual a relação desta economia de Francisco e Clara com a doutrina social da Igreja? Bom, a doutrina social da Igreja, eu prefiro mais ensino social da Igreja, porque a Igreja e o Papa Francisco está mostrando isso, porque ele acabou de abrir uma questão antes não tocada, que é a questão da ecologia. O Papa Francisco ele
consegue colocar dentro também da pauta da humanidade toda essa preocupação com a ecologia, e porque é a nossa casa, porque é a casa comum, e fazermos também nós refletirmos esta condição humana de sermos aqui. Então, o ensino social, que nós chamamos de doutrina, não é algo pronto, mas é algo que vai se aperfeiçoando. O que o Papa Francisco faz? Ele percebe quais são os males do mundo. Quais são os males? A desigualdade, a expropriação, uma economia de acúmulo, e que vai gerando uma miserabilidade grande. Então, ele propõe alguns remédios para estas crises, para esses males, e vai nos ajudando a iniciar esses processos, portanto. E acho que isso é bem importante, porque ele vem desta que é também a condição de a igreja voltada para as questões sociais, a fé ligada à vida, a fé impactando com aquilo que está machucando, aquilo que está doendo, aquilo que está promovendo a morte. E ele diz, a economia mata, esta economia mata. E aí ele vai buscando esses que são os remédios que estão no ensino social da igreja, a subsidiariedade, a solidariedade, o pobre como o centro das atenções. Não é possível e nada pode persistir se nós não olharmos aquilo que está doente. Ele diz, nós temos uma sociedade doente e por isso, então, precisamos agir como cristãos. E ele vai chamar a atenção para algo que é também bem importante, que nós precisamos dar alma a isso, nós precisamos dar esta característica cristã, nós precisamos envolver isso de compaixão, nós precisamos envolver isso de amor. Por isso não é um mero discurso ideológico, político, ele é realmente um testemunho cristão neste mundo. E a centralidade da pessoa, e não mais o capital, e ele vai dizendo, olha, nós não vamos resolver tudo, nós não vamos fazer algo totalmente diferente neste momento, mas é importante nós iniciarmos. E exatamente a economia de Francisco, ele chama os jovens para isso, ele chama os jovens para dizer, vocês podem fazer a diferença. Nós não precisamos nos conformar com a realidade que aí está. Nós precisamos transformar. Isso São Paulo vai dizer também, não vos conformeis com a mentalidade do mundo, transformar. Então, todos esses aspectos que busca lá, pensem bem, João Paulo II, o capital não é o centro, na labor exercem, o trabalho, se você quer perceber se existe injustiça ou não numa sociedade, olhe as relações trabalhistas. Se você quer perceber se uma sociedade é democrática ou não, olhe as questões todas que estão implicadas com a vida. E é isso que ele vai fazer-nos beber do ensino social, desta visão social que o Evangelho também nos ajuda a ver, situações que possam erradicar estes males, possam erradicar essas doenças que nós temos, como a desigualdade, como a fome, como a violência. E portanto, aqui ele vai sugerindo que a gente faça o pacto pela educação, que a gente faça o pacto por uma economia de Francisco, já foi bem acenado pela irmã Brenda. Nós olhamos Jesus Cristo, Deus que se despiu da sua divindade, e nós vemos São Francisco também fazendo este gesto e se colocando inteiramente a serviço desta causa maior
dos pobres. É por isso que a economia proposta, a economia de Francisco de Clara, mais do que objetivos, ela tem princípios. E esses princípios são enraizados na doutrina social da Igreja. Então, por exemplo, eu vou citar alguns, né? Cremos na ecologia integral, no desenvolvimento integral, no bem comum, que é uma grande questão da doutrina social da Igreja, né? Cremos que tudo está interligado. Cremos na potência das periferias vivas. Cremos na economia a serviço da vida. Cremos na comunidade como saída. Cremos na educação integral. E cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Então, todos esses princípios, que são os princípios da economia de Clara e Francisco, são princípios que nasceram da doutrina social da Igreja e das encíclicas e de todos os documentos da doutrina social da Igreja. Por exemplo, quando pega a questão da doutrina social, e o Papa fala muito da questão da ecologia, pela Laudato Si, e agora essa nova exortação, mas a gente vai lembrar lá em Paulo VI, que dizia na Popular o progresso não pode ser ilimitado. A nossa natureza, ela tem um limite, não dá só para expropriar, não dá só para explorar, não dá só para sugar o que a ecologia tem. É preciso ter cuidado, é preciso ter respeito, é preciso se sentir parte também deste ambiente, que não é o meio ambiente, que é um ambiente inteiro, do qual nós também fazemos parte. E se nós não buscarmos aquela que é também uma linha da doutrina social, o bem comum, se nós não erradicarmos o individualismo das nossas ações, se nós não erradicarmos a ganância das nossas ações, a nossa autossuficiência, então nós vamos perecer todos. E também só acrescentaria a questão do mundo do trabalho, que é uma grande questão também da doutrina social da Igreja, e que essa economia de Francisco veio também para justamente atender essa realidade. O bem de todos, que todos possam ter acesso aos bens de sobrevivência primeiro, né? Então a questão da fome, e também na questão das relações, que as relações estão gerando cada vez mais desigualdade. Então que essa economia conseguisse na prática, por isso que é uma economia que nasce do coração e da contemplação de Jesus crucificado. Não é uma economia igual a essa que está aí. Ela tem que incluir, tem que ter um jeito diferente de se relacionar e de conduzir as questões. Não só para ter lucro, que é a grande questão econômica hoje, ou ter dinheiro, mas que possa incluir esses refugiados que agora cada vez crescem mais, né? Pessoas que por causa das questões climáticas andam pelo mundo procurando trabalho, procurando vida digna. Nós podemos falar aqui dos nossos municípios. Quantas pessoas chegam todos os dias que estão saindo dos seus lugares para poder sobreviver, para poder ter comida e poder ter um trabalho digno. Agora, tudo isso, a gente ainda recorda que a palavra economia vem de oikos, do grego, que significa casa. Normas, o jeito de nós vivermos na casa comum, que o Papa Francisco vai dizendo. Então, isso nos faz também lembrar de que quando nós falamos deste processo, nós não estamos só olhando, ou talvez não seja esse o foco principal, porque hoje tudo vira mercadoria, tudo tem um preço, tudo se paga. E o Papa Francisco está dizendo não olhar só o aspecto financeiro, mas ele é muito maior, ele integra a nossa condição humana de viver, de coexistir, de estar integrado dentro deste que é também o mundo em que nós vivemos. Isso me faz ter saudade dos tempos das nossas comunidades. Hoje o individualismo exacerbado, ele vai destruindo essas relações comunitárias. Nós vemos, assim, grandes iniciativas no passado comunitárias, universidades, hospitais. A gente vê agora, nesses dias em que nós fomos atingidos pelas fortes chuvas, enfim, todo o lado solidário das pessoas,
as construções que estão propondo agora, as recuperações de hospital, tudo se dá por esse vínculo, por esse sentimento que nós somos próximos, nós somos irmãos e nós precisamos estar buscando uma saída que é conjunta, que é fraterna. E por isso nós vamos nos empenhar, nós vamos ajudar, nós vamos fazer a nossa contribuição, nós vamos emprestar a nossa força de trabalho, nós vamos desenvolver ideias. Tudo isso, quando se fala em economia de Francisco, para mim me lembra desse senso comunitário que existiu e que ainda persiste, é verdade, mas que bem menos hoje. E que talvez esteja necessitando de realmar, como também Francisco propõe com a economia. Nós percebemos, o padre Gilney traz a questão das chuvas e das enchentes, né? O quão solidária foi a nossa igreja, está sendo, não só com o empréstimo das estruturas, mas mesmo com a colaboração, com as coletas, com as doações, e não só a igreja católica, mas a sociedade como um todo. Mas esse senso comunitário ainda existe, só que talvez precisa ser realmado. Nós aprendemos no amor e na dor. E é evidente que isso está acontecendo entre nós, é uma causa de sofrimento e que gerou nas pessoas uma grande esperança, porque as pessoas disseram, eu posso ajudar, eu poderia estar no lugar, se colocar no lugar. Então, é por isso que nós buscamos dentro do ensino social também a pessoa do pobre, agora mais ainda a pessoa, esta dimensão da ecologia, a terra, a natureza, a ecologia, como também o pobre que sofre, e vermos que todas essas situações que vão acontecendo, elas acontecem aqui e acolá, com pessoas que fazem o seu trabalho dia a dia e que talvez agora estejamos nos dando conta de que tudo está muito integrado. E nós também. A fraternidade é o jeito de responder ao individualismo. O comunitário é o jeito de responder ao individualismo. Nós precisamos nos integrar. É esse tudo que o Senhor Jesus, na sua missão e o ensino social também nos ajuda a entender. Essa nova economia é uma forma também de vencermos a cultura do descarte, irmã Brenda. Sim, eu acredito que a igreja tem esse grande papel, né, e essa grande missão de dar essa alma. E a alma nova só nasce do coração que contempla esse Jesus crucificado. Ela não é racional. Precisamos, como igreja, reconhecer que precisamos da ajuda técnica de pessoas que entendem, de economistas, empresários, gente que entende do mundo das finanças, mas que esse papel que a igreja tem, ou não é mais do que papel, essa missão de dar um sentido a essa economia, que cria relações novas. Então, por isso que a igreja tem a grande função na formação. Eu acredito que a formação de leigos e leigas, religiosos, religiosas, pastores, que conheçam primeiro o Evangelho, conheçam Jesus Cristo, primeiro isso, porque é daí que brota, e também conheçam a doutrina social da igreja, né, na sua origem, estudem, que então o papel da igreja é a formação de consciência, conheçam depois, que é o primeiro momento, né, conhecer a realidade, porque às vezes a gente só usa chavões e não conhece de fato os desafios locais, o que existe de sofrimento por causa da economia, o que eu tenho a ver com esse sofrimento, com essas desigualdades econômicas. E a partir desse encontro com Jesus, que aí é a questão da espiritualidade, que também a igreja deve ser perita, esse encontro com Jesus deve me fazer sair, fazer alguma coisa. Eu não preciso fazer tudo, mas dentro da minha competência profissional, da minha competência como ser humano, eu posso ajudar. É aquilo que foi dito agora com a enchente, tantas pessoas foram ajudar, como eletricistas, como construtores, como engenheiros, como arquitetos.
são pessoas que são técnicas, que entendem disso. E a igreja, ela pode articular essas forças, articular essas pessoas e principalmente testemunhar as relações, né? Que é talvez o mais difícil, né? E concretizar no apoio, né? Daquilo que já existe. Então, temos grupos que já existem fora da igreja. Então, como conhecer essa realidade já de experiências de bem comum, de novas relações, e ser esse sinal, né, de propor, de dar abertura, de formar, né, a proposta, de conhecer essa proposta também de Francisco, que é dentro da doutrina social da igreja. Eu acredito que, como discípulos de Jesus, o grande sonho de Francisco é isso, que a gente se sinta criatura que pode ajudar a cuidar dessa casa. E aqui talvez entra um ponto que é um pouco polêmico, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar deste novo jeito de pensar a economia, de pensar as relações, tem muita gente que taxa a igreja, taxa o Papa, e quem busca, né, trazer isso para a vida eclesial e social de comunista, marxista, socialista. Padre Gilney, não tem nada disso. É seguir o evangelho pura e simplesmente. As coisas estão misturadas. Elas provêm de interesses diferentes. Não existe algo assim totalmente puro. As coisas, elas estão entrelaçadas. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Do lugar de onde eu me coloco, eu posso enxergar o bem que se faz, ou eu posso ali perceber que as coisas não deveriam ser assim. Se existe boa vontade, nós enxergamos coisas boas. Se não existe boa vontade, nós só enxergamos coisas ruins. Se você quer ajudar alguém, a primeira coisa que você faz é talvez enxergar os defeitos dessa pessoa e não olhar realmente a causa que esta pessoa ajuda a gente a entender melhor. Portanto, eu ainda lembro o Dom Helder que dizia, quando me pergunto por que tanta pobreza, por que tanta miséria, e se eu pergunto, e se eu me proponho a ajudar, então eu sou um santo. Mas se eu pergunto, mas por quê? Por que isso cresce cada vez mais? Por que a dor, o sofrimento, a miséria, a violência crescem cada vez mais? Então, eu sou confundido não mais como um cristão, mas com qualquer outra prática ideológica, política, quando na verdade ali existe um sofrimento, e esse sofrimento não é fruto da escolha, ele é fruto de uma causa social. O Papa Bento XVI vai dizer, a fome no mundo não é porque faltam alimentos, mas é porque faltam condições sociais de fazermos esta partilha. Tem impedimentos. A nossa sociedade, ela se desenvolve, ela cresce em cima de um sentimento egoísta de ser. Então, é preciso desfazer este mal-entendido e por isso que a gente apela muito para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dizer assim, no tempo da multiplicação dos pães, se Jesus tivesse só multiplicado os pães, haveria abundância, mas não haveria partilha. O milagre está em que aquelas pessoas, elas foram se desfazendo dos seus próprios interesses e fazendo com que todos pudessem ter aquilo que era necessário. E acho que esta é a visão cristã, que o ensino social, que a economia de Francisco nos ajuda a entender. E que esse é um processo que é demorado e é um processo que exige o respeito, exige o diálogo, existe um entendimento, e é por isso que nós estamos continuando essa nossa tarefa, né, de ajudar, de organizar, de favorecer para que esses momentos possam acontecer em todas as nossas comunidades também. Perfeito. Eu aqui volto de novo à pauta do sínodo, trazendo uma imagem que a mim, né, diretamente me tocou muito na vigília
ecumênica que, antes da abertura do sínodo, no sábado, no dia 30 de setembro, quando o Papa Francisco e os líderes de diversas denominações cristãs estavam todos juntos, perfilados, reunidos um do lado do outro. Francisco e a igreja, eles se tornam um ponto de unidade. Nenhuma outra igreja propôs algo tão grande, tão importante como está sendo, né, esse processo do sínodo. De que ponto e de que forma a igreja também pode nos ajudar nesse processo de despolarização que nós vivemos na sociedade, e não só no Brasil, mas como um todo, e de conversão? A conversão é mudança de mentalidade. Não é só trocar o rito, não é só trocar, ainda que isso ajude, a mudança de mentalidade, que significa, portanto, começarmos a pensar o Pacto da Educação, o Pacto pela Economia de Francisco, ajuda-nos a pensar a partir também daqueles que mais sofrem, construir um mundo onde não haja só a expropriação, mas que haja a solidariedade, que não haja só a competição e a rivalidade, mas que haja esse senso comunitário de ser. Então, eu penso que é isso que vai fazendo com que nós também possamos mudar esta nossa perspectiva de vida, alimentados por esse ensinamento. O Papa é dos líderes o mais lúcido que nós temos hoje à frente de toda essa humanidade, que nos aponta aquelas causas que são humanitárias, que são planetárias, para que nós possamos enxergar. Pensa quando ele diz: nós temos uma terceira guerra mundial aos pedaços, que está acontecendo diante dos nossos olhos, e não se vê nenhuma autoridade maior buscando também fazer com que esta paz possa acontecer. Ou quando você fala da ecologia, não tem órgãos maiores que possam fazer essa exigência enquanto planeta, enquanto nossa casa, nossa terra. Tudo isso vai gerando dentro de nós esta consciência de que nós não podemos continuar nesta direção. E lembrando que essa questão da sinodalidade é próprio da igreja, né? Caminhar juntos, fazer juntos. E também nessa questão econômica, mas também nessa questão de cuidado da natureza, né? É a essência da igreja a ajudar, né, que as pessoas criem novas relações. Criem novas relações na prática, na vida em comunidade, né? É essa encarnação que a gente faz lá na minha comunidade, na minha paróquia, ou na paróquia que eu trabalho, né? Por que essa enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, esse grande fenômeno que aconteceu, mexeu com tanta gente? Porque atingiu a todos, não atingiu só os mais pobres, que geralmente é aquele refrão, né? Moro na beira do rio. Atingiu a todos. E é isso que o Papa quer que a gente entenda. Que os problemas da economia, os problemas do meio ambiente, os problemas da ecologia estão atingindo a todos nós. E a solução desses problemas tem que ser realizadas por todos nós. Ontem um empresário dizia: olhem para nós, porque também a mudança aqui nesse nosso município depende do trabalho. Então, criar trabalho, um trabalho bom para que as pessoas se sintam com dignidade. E essa é a função da igreja, fazer todo mundo se sentir importante, se sentir irmão, porque é responsável um pelos outros. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé. Nós agradecemos ao Padre Gilney, a irmã Brenda, pela presença e pelo debate, pelo bate-papo que nós tivemos hoje. E a gente agradece a você pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo domingo. Fiquem bem.